Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks do Colégio Planck. É um prazer estar aqui com vocês para mais um programa falando sobre educação, sobre o nosso ambiente de trabalho. E hoje nós temos um tema super interessante, a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e vamos falar sobre direitos autorais, inclusive ali falando sobre o tão famoso ChatGPT que está sendo muito colocado. E para apresentarmos esse bate-papo, para a gente conversar sobre isso, nós temos dois convidados de peso. O Dr. Guilherme Belmudes, que é especialista em direitos autorais, em tecnologia, tem um currículo enorme aqui, doutor, ele é sócio da Alves Oliveira, na área de direito digital, mestrado em inovação e tecnologia pela Unifesp, pesquisador em inteligência artificial, grupo de pesquisa de Direito e Inovação da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro do Comitê Jurídico da CIESP. Muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui, doutor. Obrigado você pelo convite, André. E o doutor Denilson Alves, que antes de todo esse currículo, eu tenho o prazer de tê-lo como amigo, como parceiro de vários projetos que a gente tem desenvolvido. O Denilson é advogado, CEO da Alves Oliveira Advocacia, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, diretor jurídico da CIESP de São José dos Campos, presidente do Comitê Jurídico da CIESP, diretor jurídico e adjunto da DEJUR, Fiesp e CIESP, conselheiro do Desenvolve Vale, professor convidado do curso de pós-graduação, consultor jurídico e palestrante. Perdi o fôlego já. Obrigado, Denilson, por ter aceito o convite e ter conseguido um espaço na agenda para estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer. Já sou um fã do programa e fico acompanhando pela internet, então ter sido chamado foi um prazer enorme. Que coisa boa. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, nós vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, direitos autorais. Se você conhece alguém que faz sentido, compartilhe o link, não esquece de curtir, de deixar o seu comentário e de propor pautas. A gente adora ouvir a sua opinião e a gente vai trazendo a construção aqui a quatro mãos. Lembrando, eu sou o professor André Guadalupe, sou um dos fundadores aqui do Colégio Planck, professor de Física e de Startup e Empreendedorismo. Muito bem, feito essas apresentações, Denilson, deixa eu passar minha página aqui. A gente vai falar hoje sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Guilherme, o senhor fez um trabalho muito grande aqui no Colégio Planck e em outras inúmeras empresas sobre isso. Explica um pouquinho para a nossa audiência o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e para que serve, para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, André, a Lei Geral de Proteção de Dados é o regulamento brasileiro sobre a utilização de dados pessoais. Tá. O mais importante é a gente entender o que são dados pessoais, né? Dados pessoais são informações relacionadas a pessoas físicas, não vale para empresas, e que identificam ou podem identificar uma pessoa. Então, nome, CPF, telefone, o endereço, isso tudo são dados pessoais. E para que as empresas e organizações possam utilizar dados pessoais no dia a dia, elas precisam seguir as regras da LGPD, que tem a intenção de preservar a privacidade das pessoas. E hoje em dia, o mercado ele é todo voltado a tratamento de dados. Então, as empresas usam dados para ter um marketing mais assertivo, para que elas consigam chegar no seu público-alvo. E para que isso não viole ali o limite do razoável, vem a Lei Geral de Proteção de Dados para estabelecer alguns limites, algumas diretrizes e algumas regras para que esse uso seja saudável e, principalmente, não viole a expectativa da pessoa. A ideia é que, se você está em casa, está assistindo TV e alguém te liga e fala, você tem interesse em comprar esse tênis aqui? É importante você saber por que essa pessoa está te ligando. Você fez um cadastro na loja dessa pessoa? Você entrou no site deles? Ou simplesmente essa pessoa te abordou sem que houvesse nenhum vínculo anterior? Isso não pode mais. Então... Essa abordagem randômica, aleatória, que a pessoa não pediu para receber essa ligação, é algo que pode acontecer ou viola a Lei Geral de Proteção de Dados? Olha, a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de Direito é que a principal resposta do advogado é depende. Isso na física eu também uso, acho que a gente fez o mesmo curso. Professor, isso depende, vamos ver as condições. Nesse caso depende também. A lei, ela não vai proibir, na grande maioria dos casos, não vai proibir a utilização de dados e a abordagem, mas ela traz regras para serem seguidas para que possa se construir uma estratégia em cima disso. Então, eu não vou dizer que é
é proibido ou é ilegal agir dessa forma. Mas, se a abordagem ela for mais humanizada, ela pode sim estar dentro da lei. Então, se a pessoa liga e fala, olha, eu ainda não tive contato com você, mas eu busquei, encontrei seu telefone aqui porque estava vinculado ao seu Facebook e como eu vi ali que você pratica esportes, eu tô aqui querendo oferecer um tênis de corrida para você, mas olha, eu peguei pelo Facebook porque você divulgou ali o seu número. Se você não quiser mais contato, eu prometo que eu não te ligo mais. Essa é uma forma. Outra forma é simplesmente ligar, vender, não ter nenhuma transparência. Entendi. Aí a gente já sabe que está em desconformidade com a lei. Entendi, mas doutor. Tem como justificar algumas abordagens que seriam mais agressivas, por mais que não sejam aconselháveis. E eu lembro uma vez, Denilson, desculpa a informalidade, vou tratá-lo por Denilson, Imagina. Não doutor Denilson, mas uma vez a gente estava conversando, bem no início, quando isso chegou um pouco no Brasil, já há alguns anos, é um paralelo com a lei do consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor. Dá para fazer um paralelo entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor? Vem para proteger a pessoa física nesse novo mundo? Dá para fazer esse paralelo? É legal, André, você falar isso e, né, relembrar dessa nossa conversa, mas enquanto o Guilherme aqui falava, eu já estava com vontade aqui de provocar, né? Porque a gente que atua muito no contexto empresarial, a gente ouviu muitas críticas da classe empresarial de uma maneira geral, reclamando da existência de mais essa lei, de mais essa obrigação para as empresas, né? E essa obrigatoriedade de adequação. E eu sempre que posso, gosto de reforçar que ela é uma lei que, em primeiro lugar, ela cria uma cultura diferente dentro das organizações. Para ela funcionar, e sejamos aqui sinceros, tem muitas empresas que estão fingindo que fazem adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas não estão fazendo, realmente estão ali para cumprir a tabela, para dizer que eu cumpri a lei. Mas ela vai muito além disso, é respeito ao consumidor, é respeito à pessoa que entrega a você os seus dados, né? Então, para que ela funcione e ela traga o efeito que o Guilherme bem citou, eu preciso de uma mudança cultural, é um compliance, né? Então, eu vou ter que estabelecer todas as conformidades dentro da minha organização e vou adaptar a cultura, que vai da cultura desde eu pegar os dados, e aqui que estamos num colégio, com dados do meu aluno, e largar sobre um balcão, né? Porque as pessoas às vezes se enganam também, achando que Lei Geral de Proteção de Dados é dados digitais. Não, dados é dados. Não é isso, Guilherme? Exato. Guilherme é o nosso especialista. Então, quer dizer, a partir do momento que eu largo esse dado para qualquer um ver, para qualquer um pegar... Eu tratei de forma negligente essa informação. Exatamente, né? Então, a lei vem... Sem a intenção de violar alguma coisa, mas de forma displicente. Deixei ali. Né? Ou, vamos lá, uma outra coisa que a lei também veio proteger, que estava acontecendo demais, ainda acontece, agora com um pouco mais de regulamentação. Ela é uma lei nova, é uma lei que ainda, a gente costuma dizer no direito, né, que ainda está pegando, né, uma lei nova, mas já existe muita comercialização de dados. É errado eu pensar, Denilson, que essa lei, ela veio regulamentar algo que já seria um bom senso. Que, por exemplo, quando você fala dessa deixar uma folha em cima da mesa, me traz, por exemplo, eu mando um e-mail, eu escrevi um e-mail para você e escrevi DE e acabou indo para outra pessoa. E eu mando. Essa pessoa que percebe que não é um e-mail para ela, ele apaga ou me avisa, você mandou equivocado, já apaguei. Que é um bom senso, que é uma prática de cordialidade, de educação. Não vou ler, não foi um e-mail enviado para mim. Então, o máximo que eu faço é, olha, você enviou para a pessoa errada, mas eu já deletei. Só para a pessoa não ficar esperando a resposta, porque não foi. Hoje tem uma lei que fala assim, agora você tem práticas para tomar um cuidado na hora de mandar o e-mail, na hora de verificar se o destinatário que você está escrevendo é o mesmo. É esse cuidado que deveríamos ter, veio uma lei para regulamentar um pouco isso. Posso dizer isso? Com certeza. E tem algo que eu sempre fico refletindo, né? E a gente quando debate aí com os amigos, e a gente muitas vezes admira a cultura de alguns povos, né? Os japoneses, sempre a gente admira a cultura
dos japoneses, quando vêm aqui nos nossos estádios e pegam os lixos, né, que ali jogaram. Mas na grande maioria das nações, a cultura, ela acaba sendo impulsionada pela força da lei. Tá. Né? Esses dias eu estava refletindo, lembrando que meu pai tinha o hábito de jogar as coisas pela janela do carro. Comia alguma coisa, jogava. E eu, garoto, criança, falava, pai, mas jogar... Não tá ok, né? Não, tô ajudando o marronzinho. A gente precisou vir um código de trânsito estabelecendo que é proibido jogar até água, né, pela janela do carro, para que a gente adequasse, tivesse essa cultura. E hoje todo mundo acha um absurdo alguém ver alguém jogando qualquer coisa pela janela do carro. Mas é uma imposição legal que gera essa cultura, que vai transformando a sociedade, né? E que chega no momento que ela não precisaria nem existir mais, porque já faz parte da cultura. Entendi. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem nesse sentido que você bem colocou. Não precisaria ter se todo mundo tivesse o bom senso, mas a maioria das leis não precisariam ter se as pessoas tivessem o bom senso. Se o bom senso ali estivesse, né? Ô André, e pegando esse gancho do bom senso, às vezes as pessoas estão muito focadas, principalmente, por exemplo, o time de marketing, ele está focado na missão dele, que é converter o máximo que ele puder. E aí acaba não pegando alguns aspectos que são mais... que poderiam entrar num bom senso, mas na pessoa que está ali focada em bater a meta, talvez não apareça. E tem um exemplo muito legal, que é da Target, que é uma empresa norte-americana, que seria como uma rede de supermercados, né, que a gente tem aqui. E aí teve um episódio em que um cidadão, ele olhou uma carta que estava endereçada para a filha dele, da Target, oferecendo cupom de desconto para enxoval, produtos de bebês. E ele entrou em contato com a Target, revoltadíssimo, falando, minha filha está no ensino médio, vocês estão querendo estimular ela a ter uma gravidez? E aí o pessoal da Target não entendeu o que estava acontecendo. Eis que a Target tinha eles faziam uma análise do padrão de perfil de uma forma tão incrível que quando eles notavam que o perfil de consumo mudava, então as clientes mulheres começavam a comprar creme sem cheiro, shampoo sem cheiro, isso sinalizava que estava vindo uma gravidez, e aí eles já começavam a adiantar para que fidelizasse ela como cliente para o enxoval. E eis que depois o pai entrou em contato e falou, não, desculpa, eu não estava sabendo, mas minha filha está realmente grávida, pediu desculpas pela reclamação. Soube antes dos pais. Antes dos pais. Então, o pessoal do marketing não estava pensando que tinha que ter uma transparência. Eles poderiam falar, a gente vai analisar o seu padrão de consumo para te recomendar algo que vai ser interessante para você. Mas eles estavam focados ali em converter e, assim, acabaram esquecendo que a transparência poderia ter evitado essa situação. E eu acho fantástico que tem muitas histórias também semelhantes com o Walmart, né, que foi um dos primeiros a analisar Big Data de venda e de consumo e ia criando essas aderências, essas correlações. Agora, quando a gente fala de LGBT e a gente estamos sempre com o nosso foco nos nossos episódios voltados para a educação, eu gostaria de falar um pouquinho como é que é a questão de tratamento de dados numa escola. Porque, por exemplo, nós temos alguns tipos de dados dos estudantes aqui da escola e até mesmo dos pais. Então, obviamente, a gente tem os documentos, RG, CPF, endereço, e-mail pessoal, a gente tem a profissão do pai, a ocupação, o que ele faz. Do aluno, a gente tem as notas, tem as informações de trabalho, de desenvolvimento acadêmico, eventualmente algum laudo, que é algo muito íntimo, é muito da família, dos pais, da criança. Isso não pode ser compartilhado, isso é um documento sigilo, é um documento sensível, não sei se o termo é esse. Perfeito. E nós temos também, às vezes, a digital do aluno, que ele usa na biometria da escola. Agora a gente vai fazer a transição da biometria da digital para o reconhecimento facial, porque a tecnologia está mais avançada e vai permitir que as crianças fluam melhor na entrada e na saída, através da face, da íris. Então tem dados que são mais simples, mais corriqueiros, e tem dados que são muito mais sensíveis. Conta um pouquinho da experiência do Guilherme, do que foi feito no colégio, de uma forma macro, que protege as famílias em relação a dados, em relação ao bom senso de como usar. O Denilson até falou da questão de venda de dados,
que acontece, de certa forma, às vezes tinha a fama lá dos cartões de crédito, vendia o banco de dados das pessoas que tinham determinado perfil de consumo, de compra. Mas dentro de uma escola, o que uma escola tem que fazer, o que o Plunk fez e o que as escolas deveriam de fato fazer para se adequar a essas boas práticas que a lei veio impulsionar em forma de lei uma cultura de tratamento adequado. Sim. Adorei esse conceito, Denilson. A questão da sensibilidade é uma definição legal, inclusive. A gente tem os dados e os dados sensíveis. E dados sensíveis são esses que podem trazer alguma forma de discriminação se forem usados de uma forma imprudente ou mal intencionada. Então, por exemplo, dados de saúde são dados sensíveis, dados biométricos são dados sensíveis. E eles exigem uma camada extra de proteção. Perfeito. Então, é muito importante para que todo colégio, isso a gente fez aqui, de mapear os dados que estão no colégio, entender que tipo de dado fica em qual departamento, como que ele é utilizado, como que é compartilhado dentro do colégio, para parceiros, para fornecedores, entender o fluxo desses dados para saber como protegê-los. E um dos principais mitos, né, que acabam ficando na cabeça das pessoas quando falam de proteção de dados é o mito do consentimento, da autorização, que a pessoa sempre tem que autorizar a utilização dos dados. Então, às vezes, a pessoa vai entrar num condomínio, o porteiro pede os dados, ela fala, não autorizo que você pegue meus dados. Mas nem sempre é preciso a autorização e o consentimento. Isso a gente chama de base legal. A LGPD ela traz 11 bases legais, são 10 para os dados pessoais e tem uma extra para os dados pessoais sensíveis. E com cada base legal, você valida a utilização dos dados. Tem muito a ver com a real necessidade daquele dado, né? Exatamente. Então, se eu, no condomínio onde eu moro, se alguém para me visitar, eles pedem o número do RG para fazer um registro, para controlar quem está entrando, é um dado necessário. Mas talvez ele não precisa pedir o exame de sangue da pessoa. Não faria sentido nenhum. Exatamente. É um pouco nessa linha. E a razoabilidade é um exercício que torna fácil para a gente entender. A razoabilidade é prevista em lei. Ou não? Não. A razoabilidade ajuda a gente a ter uma noção se a gente está extrapolando o limite ou não. Então, Entendi. Nesse caso do porteiro pedir um dado como o tipo sanguíneo, não faz o menor sentido. Mas o RG faz sentido, ele quer saber quem que entrou naquele momento. Então, é um Tirar uma foto faz sentido? Faz sentido. Tá. Agora a questão é como que ele vai tratar essa foto depois. Exatamente. Aí, bom, primeiro a gente vê se é para pedir autorização, se tem uma necessidade, se tem um legítimo interesse. Aí a gente vai aprofundando as camadas. Então a gente tem que treinar as nossas equipes, os profissionais, para que eles saibam o que podem fazer, o que não podem. Então, se pode compartilhar num grupo de WhatsApp, se ele só pode deixar ali no sistema. A gente cria procedimentos. Então, por exemplo, captou essa foto. É possível que ele imprima um ticket para que tenha um registro impresso. É possível que ele salve no sistema. É possível que ele transporte para um outro sistema do computador. Entendi. E a gente vai entender qual que é o procedimento mais seguro para que tenha menos riscos de ter um vazamento. Às vezes, se você imprime, está aqui, bateu um vento, voou a foto da pessoa. Aqui é um incidente de segurança já. Então, é muito importante que esse procedimento seja adequado e sempre pensando na preservação do dado. Documento, ideal ficar num arquivo que tem uma chave. A chave fica com a pessoa responsável, para que a gente vá tendo camadas de segurança, para que esse dado ele não seja exposto e eventualmente utilizado de uma forma indevida. Eu lembro que o senhor, quando fez o trabalho aqui de adequação da lei, nas suas incontáveis visitas e entrevistas ao time, o senhor falava muito dessa questão das camadas, né? Tem dado que precisa de uma camada mais simples e tem dados que tem que ter super cuidado porque ele é ultra sensível, né? E isso tem que ser uma responsabilidade de quem tem os dados. Com certeza. André, fala, Denilson. Se me permite. Claro. Eu acho, dentro desses pontos que foram colocados, né, eu iniciei minha fala falando que algumas empresas fingem, né, que se adequam à LGPD. Isso muito me preocupa como advogado, porque o susto que essa empresa pode tomar no futuro é muito grande. Entendi. Né? Porque eu costumo dizer que às vezes é melhor você não estar de salva-vida, que você não pula no mar, porque você está com um salva-vida que não funciona, que vai te afundar, e você pensa que você está protegido e pula e afunda, né? Então, às vezes, gera essa questão. Essa falsa sensação de segurança. Não, eu estou adequado. Não, você não está adequado. E se você for fiscalizado, se você for denunciado, você vai sofrer uma multa muito grande. Ou se acontecer
um hackeamento de dados, você pode ser. Também. Isso é um perigo real. Entendi. E eu queria pegar esse gancho justamente para falar da adequação que fez o Planck, né? Porque é claro que nós, como prestadores de serviço, a gente sempre quer entregar o melhor, mas a gente precisa que o outro lado queira receber o melhor, porque você sabe o trabalho que dá. Exato. Entrevistar todo mundo, né? Acompanhar as equipes que estão lá fazendo a due diligence, verificando onde é que você guarda isso, onde é que você guarda aquilo, dar treinamento para todo mundo, tirar esse seu pessoal. E conscientização, né, Denilson? Eu senti que um dos pontos mais importantes que o Dr. Guilherme fez aqui foi conscientizar da importância dessa folha colocada aqui, de um computador não bloqueado. Você deixa a tela do computador aberta e vai atender um aluno que está ali. Na hora que você volta, a tela está aberta. Que você pode ter exposto. Então é a consciência de fechar a tela, de guardar os documentos, de não deixar nada exposto, que é cultural. Mas essa questão da conscientização, e a gente falou muito aqui, Denilson, sobre a questão de mudanças, e até no convite de uma palestrante fantástica, que foi a doutora Thelma, quando ela fala da neurociência, das trilhas, que ninguém muda se não tiver o desejo legítimo de mudança. Então eu quero mudar e quero melhorar. Então esse processo de conscientização em relação a guardar dados, a cuidar de dados, tem que ser um desejo do time, de todo o time da escola. E não pode ser top-down, a partir de hoje a gente tem esses protocolos. Então o trabalho era de conscientizar, de explicar, de mostrar, porque daí às vezes situações que ainda não foram previstas, situações inéditas, uma vez que se criou a cultura da preservação, naquela situação inédita, as pessoas sabem o que fazer, sabem como tratar, né? Então não é cobrir 100% do espectro, vamos cobrir o que dá hoje, tudo que existe, mas ao trazer a cultura para o time, a gente de certa forma está mais robusto nesse processo. Exato, né? E tem que ser esse processo, né, André? É um processo evolutivo, por isso que tem que estar embutido na cultura. Perfeito. Por quê? Porque você falou, né, ali em vários momentos da questão. Faz sentido ter uma fotografia? Pode ser que faça sentido hoje. Amanhã vai fazer sentido? Talvez não faça mais. Né? Então não pode ficar aquela... eu faço porque alguém mandou eu fazer. Não, Exato. A gente precisa estar sempre reavaliando, né, se isso faz sentido. Falamos de exame de sangue, uma coisa que... Sei lá, se para algum local, algum condomínio um dia vai fazer sentido. Pode ser, desde que consiga, né, Guilherme? Justificar aquilo por causa de alguma necessidade específica. Esses dias eu fiz uma inscrição num evento de um parceiro nosso e além dos dados do cadastro do evento tinha lá alergia a algum tipo de alimento, alergia a algum tipo de bebida. Era uma informação que ele pedia porque ficaríamos hospedados junto com o time que estaria ali 3 noites e eu achei que foi uma gentileza. Eu informei se tinha ou não, fazia sentido para mim informar, porque eu me senti cuidado. Vamos supor que eu tenho uma alergia a frutos do mar, que eu não tenho, graças a Deus não tenho alergia a nada. Mas se eu tivesse uma alergia a frutos do mar, talvez no jantar, se fosse frutos do mar, eles me dariam uma alternativa. Então é um dado sensível, mas que fez sentido para mim que estava fornecendo, informar se eu tinha uma restrição alimentar ou não. Ele em algum momento ele te explicou por que ele queria ou você deduziu que era para isso? Eu deduzi. Ele não me explicou. Né? Correto seria ele explicar por que ele queria um dado sensível seu. Como a gente ia dormir lá 2 noites e teria o almoço e o jantar dentro do evento, eu achei que era nesse sentido. Mas não estava explicado. Sabe outro exemplo de dado sensível também? Crença religiosa é um dado sensível. Perfeito. Mas às vezes, num processo seletivo, é importante você saber se a pessoa pode, por exemplo, trabalhar aos sábados. Perfeito. Mas aí tem 2 formas. Tem 2 formas. Você pode perguntar qual é a sua religião ou perguntar, você pode trabalhar aos sábados? Então, você não precisa ter o dado... precisar trabalhar ao sábado é a informação que você precisa, né? Exatamente. Então, existem formas de construir para que você tenha a informação que você quer, mitigando ao máximo a coleta de dados da pessoa. E entrando nessa seara, a gente lida... e aí eu já quero puxar um pouquinho também para a questão de direitos autorais, das redes sociais. Como que um jovem, como que um pai... como que uma família exerce o seu direito em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu me matriculo numa instituição de ensino, né, e vamos usar aqui a escola como exemplo, mas poderia ser qualquer outra hospedagem num hotel, uma companhia aérea, o que for. Mas numa escola, como que eu exijo os direitos que a Lei Geral de Proteção de Dados me
me preservam, me oferecem? Qual que é o papel da família e do aluno? Bom, a escola, assim como toda organização, tem que ter um canal oficial para receber esse tipo de comunicação. A ideia é ter uma proximidade com os seus clientes, no caso aqui os alunos e os responsáveis. Esse canal oficial vai lidar com todas essas solicitações. Então, por exemplo, um aluno ou um responsável pode ir até a secretaria e perguntar com quem que eu posso falar sobre os meus dados pessoais. Vai ter um e-mail e essa pessoa vai poder endereçar qualquer tipo de pergunta. Saber quais dados são utilizados, para que são utilizados, por quanto tempo vão ficar armazenados, pedir para eliminar. Talvez não dê para eliminar, talvez seja um dado que precisa ficar registrado. Mas a pessoa pode exercer esse direito. O importante é que ela saiba o que está acontecendo. Tá. Então, geralmente no momento da matrícula ou da contratação, vai ter um documento que vai falar sobre a utilização dos dados pessoais. E o que é importante que todo mundo entenda é que é importante ler. Muitas vezes quando a gente está ali no site, né, a gente aceita os termos, aceita a política, aceita os cookies. Mas é importante saber porque pode ser interessante você ter um controle sobre os seus dados pessoais. Senão eles podem estar circulando por aí, você pode estar aceitando um compartilhamento com uma outra empresa. É importante você saber e ter esse conhecimento. E a gente estimula sempre todo mundo a entrar em contato com as organizações, empresas e saber como é que estão os dados. E é interessante, né, doutor, porque a gente já teve vários episódios dentro aqui do Plank Talks que a gente falou sobre saúde mental, que a gente falou sobre bullying, que a gente falou sobre aspectos socioemocionais, sobre gestão de dinheiro, e todos os assuntos que nós trouxemos é unânime. Quanto mais se conversar sobre esse assunto, quanto mais trouxer para a mesa, no horário do jantar com a família, na hora do dia a dia, do convívio, trazer assuntos para diálogo, para conversa e para trazer luz é sempre fundamental. Sim. Então acho que você está colocando isso, é mais um assunto dentro de um episódio que não tem correlação direta com os outros que já tratamos, mas uma das maneiras de exercer o direito é, vamos falar que temos esse direito. Sim. Vamos discutir sobre isso. Isso gera um efeito cadeia, né? Por exemplo, a gente está num colégio que passou por uma adequação à LGPD. Logo, todos os profissionais criaram essa cultura e vão começar a exigir nos ambientes em que vivem. Então, vai na farmácia, eles pedem o CPF, já pensa, para quê? Para onde vai meu CPF? E aí, vai para uma companhia aérea, vai comprar um imóvel, já vai entendendo que os dados estão ali, os dados são valiosos, eles podem se transformar num produto. E aí, eu queria estender essa Lei Geral de Proteção de Dados um pouco para as redes sociais, Denilson. Porque hoje a gente vê, nós adultos, as crianças, um uso muito intensivo das redes sociais, né? Facebook, os jovens usam o Facebook, mas Instagram, TikTok e assim por diante. E eu vejo, às vezes, situações onde, sem querer, eu não tenho intenção, mas estamos nós três aqui, eu tiro uma selfie nossa, mas você apareceu de olho fechado, mas eu estava lindo na foto, e aí eu posto. E aí eu posto essa foto, mas eu não pedi a sua autorização para postar. Eu simplesmente postei. Como é que isso fere os direitos de imagem, os direitos autorais de uma pessoa? E como é que a gente educa? Porque é um ponto muito importante aqui na escola. A gente tem desde o uso de informações que estão na internet, que a gente vai falar sobre isso, ao direito de imagem da pessoa. Esses dias eu estava acompanhando o almoço aqui, tinha um grupinho de alunos do 7º ano, e aí um tirou uma foto de todo mundo comendo. E aí uma falou assim, não posta essa foto, eu não quero que você poste. Eu tava mastigando, eu não fiquei bem. Não, eu vou postar. Não, eu não quero que você poste. Me respeite. Aí a pessoa ela não foi dura, mas ela foi firme. Me respeite, não quero que poste. Tá bom, desculpa, não vou postar. Mas ela exerceu ela foi muito segura e falou, não quero que você poste. Não tá correto, eu não tô me sentindo bem com isso. Ele, não, desculpa, não vou postar, ficou só entre a gente. Tá bom. Ela nem pediu que apagasse, mas ela já confiou que o outro não iria postar. Como é que funciona isso do ponto de vista legal, gente? Eu acho que, rapidinho antes, eu acho que é legal falar que a LGPD não se aplica a esse caso, provavelmente. Tá. Como tudo no direito, entra um depende aí no meio, dá pra gente ficar 1 hora só debatendo isso. Mas a LGPD, ela se aplica quando há um interesse econômico, na maioria das vezes, mas pode ser um interesse social também. Mas quando é uma coisa particular, a LGPD não se aplica. Então, nesse caso, assim, as pessoas podem ter tranquilidade que a LGPD... E a gente foi para qual guarda-chuva? Qual guarda-chuva que preserva
o direito do outro num compartilhamento de imagem, por exemplo? Eu entendo aí que não é exatamente o uso indevido de imagem. A gente tem que fazer toda a análise cultural também. Se nós vamos fazer uma pose para tirar uma foto, já está meio que subentendido que eu vou postar essa foto, né? Então a aluna que você citou fez o corretíssimo. Ela falou, não quero que poste, tá? E eu achei que o outro também fez correto. Falou assim, tá bom, desculpa, não vou postar. Pronto. E se ele tivesse postado, né, hoje, as redes, você pode denunciar na própria rede, mas eventualmente caberia até um processo, né, para que retire o uso da minha imagem, né, uma notificação, né, inicialmente, retira a minha imagem de lá, não quero que esteja ali a minha. Para deixar claro aqui para nossa audiência e para os jovens que estão nos ouvindo, isso não fere um direito autoral. Isso é muito mais uma questão moral, muito mais uma questão de respeito, empatia e cuidado dos amigos ou de quem for, do que necessariamente um problema legal, vamos dizer assim. Exatamente. Tem um princípio no direito que diz que o nosso direito termina quando começa o direito do outro, né? Então ele tá dentro desse princípio, né? Que a gente, se não existir ali o diálogo e o bom senso, o judiciário vai ter que resolver. Tá. Né? Agora, é diferente se, por exemplo, eu tiro esta foto e faço dinheiro com ela. Entendi. Né? É diferente quando eu uso a sua foto para promover, fazer um comercial, né? Para fazer algo nesse sentido. É uma pessoa jurídica que também... se beneficiando daquela imagem. Exatamente. Não está dentro do aspecto da LGPD, né? Mas, sim, a gente... aí sim cabe uma medida judicial, alguma coisa nesse sentido. Falar hoje ainda muita gente se pergunta, né, respeito, mas é minha privacidade. Gente, falar em privacidade hoje é complexo. Nós somos filmados o dia inteiro, em todos os ambientes que estamos. Ainda mais São José dos Campos, que tem o título de cidade inteligente. Esses dias eu visitei junto com o Desenvolve Vale, que temos a honra de ser conselheiros, e fomos lá visitar o centro de monitoramento das polícias aqui em São José, né? Isso. E aí um responsável por ali falou assim, onde é que você estava hoje de manhã cedo? Eu estava em tal endereço. Aí ele falou, vamos acompanhar a trajetória do seu carro. Então ele monitorou, você saiu daqui, foi parar ali, porque é o que eles usam eventualmente para identificar um crime. Aí você já exerce LGPD, fala assim, o que você faz com os seus dados? Exatamente. Para quem você está mostrando? Saiu essa pergunta. Né? Mas daí o monitoramento tem uma finalidade. E ali ele fez ele fez não foi uma brincadeira, mas ali ele fez uma demonstração de se eventualmente falar assim, meu carro foi roubado e ele estacionei em tal rua. Ele seria capaz de monitorar a trajetória do carro e para poder recuperar. Esse era o objetivo, de mostrar como que a gente é monitorado o tempo inteiro. Então, de sair de casa até chegar ao colégio, me falaram exatamente por onde eu passei, e câmeras com altíssima qualidade. Dá para ver você dentro do carro, a sua expressão facial dentro do carro. É uma coisa assustadora, né? Esse monitoramento. A gente não consegue mais brigar com a tecnologia. A tecnologia está aí, veio para ficar, ela é realidade, né? Eu me recordo que há tempos atrás existia-se, quando começou a ter as primeiras câmeras, toda essa discussão, se isso não ia ferir a privacidade, né? Mas hoje acho que essa discussão já passou, as pessoas já entenderam que tem a sua necessidade ali, né? E que a gente tem que agora regulamentar isso. A LGPD nesse ponto ela é interessante, porque ela vem falar de dados, né? A gente precisa cada vez mais regulamentar isso. A gente pode combinar um outro talk aqui do Planck para falar de inteligência artificial, porque essa é uma discussão que nós temos no escritório com frequência, que vai muito nesse contexto, qual o limite, né? E aonde que o direito entra nessa regulamentação, do limite da inteligência artificial, que já é um próximo passo, né? Um passo à frente. E aí, porque o tema hoje do nosso Planck Talks fala sobre LGPD e direitos autorais. Quando a gente fala de direito autoral e a gente está numa escola,
a primeira coisa que passa na nossa cabeça é a cola, né? Aham. É um direito autoral. Então você vai copiar de alguém, você está ali copiando, ou na prova... Mas e quando o outro que passa? Então, ou a questão que eu acho que é o ponto mais forte aqui é a questão, às vezes, do plágio. Que é, olha, eu vou fazer aqui um trabalho, e aí entra a inteligência artificial, os chats GPTs da vida e as outras soluções que existem, onde eu encomendo ali um texto. De quem é essa autoria? Esses dias eu mesmo brincando lá com o software de inteligência artificial do Bing, da Microsoft, eu encomendei ali uma imagem ultra realista do Max Planck conversando com Albert Einstein num ambiente, numa biblioteca. Em 7 segundos ele me forneceu 4 imagens ultra realistas do Max Planck conversando com Einstein, discutindo ali equações de efeito fotoelétrico dentro de uma biblioteca. De quem é o direito autoral dessa imagem? Você sabe, é assustador essas possibilidades. Essas discussões a gente tem muito no escritório também, né? E nas nossas reuniões de equipe. E sempre o que é o nosso especialista da área sempre é o provocado a nos esclarecer. Ele Tem que buscar as respostas, né? Ou projetar. Estamos descobrindo. Então, mas pode falar, Guilherme, né, daquilo que já foi passado para nós, né, a respeito dos direitos autorais do chat GPT. Primeiro essa questão da cola, ela não é um problema de direitos autorais, porque ali não é uma obra que foi produzida. Perfeito. Então não tem esse tipo de proteção, mas eu também não tenho uma resposta para te dar, não é nem sim nem não. A gente tem várias situações e o mundo inteiro está brigando por essa regulação. Existem debates em todos os países e existem diversas posições. Tem gente que entende que, por exemplo, é a máquina, é o algoritmo que tem os direitos autorais. Tem gente que entende que quem desenvolveu essa plataforma. Quem brifou. Ou quem brifou, quem pediu. Também, exatamente. E aí entra um contexto que é muito interessante. Na capacidade criativa de quem colocou o input. Então, Exato. Você colocou o Max Planck com o Einstein numa biblioteca. Então, você tem mérito por ter tido essa ideia. A máquina, ela é uma ferramenta, ela fez aquilo que você pediu. Então, a criação da obra, a criação intelectual e criativa... Tem também esse viés. Tem. E ele tem prevalecido, e a gente pode pensar no chat GPT. É mais ou menos essa a lógica. Porque se você coloca assim, escreva uma redação sobre se Capitu traiu Bentinho como se você fosse Chico Buarque, por exemplo. E ele vai escrever do mesmo jeito que Chico Buarque escreveria. Será que aí a gente está violando direitos autorais por estar adotando um estilo de escrita de uma pessoa e utilizando uma obra de uma outra pessoa? A gente está violando o direito dos dois ou não? E o que a gente tem ali nos termos de uso do chat GPT é que o conteúdo, a obra, o output, é de quem fez a provocação, de quem trouxe essa ideia para ser realizada. Então, no caso da imagem, funciona da mesma forma. Mas isso, assim, não é algo que está definido, não tem uma lei ainda que fala se sim ou se não. Porque o que a gente tem discutido muito na educação, e aí não só o Planck, mas as principais escolas do Brasil, as principais universidades do mundo todo, quando saiu o ChatGPT, o próprio Stanford, Harvard começaram a discutir as questões das teses, né, das monografias de conclusão de curso, ou das redações que tinham que ser feitas, ou das redações até para uma vaga de emprego, ou a redação de um application. E aí teve um caso lá em Stanford que um aluno fictício foi aprovado com cartas que eram virtuais, não era um personagem fictício que construiu-se as cartas de recomendação. E a gente discute muito a questão do uso dessa ferramenta. Então, por exemplo, eu sou de uma época que a gente copiava as informações de uma enciclopédia. Então, tinha lá um trabalho sobre o caminho das companhias hereditárias, vamos falar um trabalho de história. Eu ia lá, que eram 2 acervos que minha mãe tinha muito orgulho de nos proporcionar, que era a enciclopédia Barça e a Delta Júnior. Então nós tínhamos ali 2 enciclopédias. Eu falei, meu filho, você tem acesso a muitas informações. E a cada ano ela comprava aquela edição atualizada com os dados do ano. E a gente colocava ali, fazia o mapa, botava um papel vegetal e fazia um decalque do mapa
E muitas vezes eu me pegava copiando trechos inteiros da enciclopédia no papel almaço, que era o meu trabalho. Isso evoluiu, os meninos dão Ctrl+C, Ctrl+V no computador, muito parecido com o que eu fazia, de copiar a Barça. Hoje eles pegam um texto e colocam. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, não estou fazendo julgamento de valor, mas é usar outra tecnologia, outra ferramenta para algo muito semelhante. E hoje, muitas vezes, ele pode pedir para o ChatGPT produzir um texto sobre isso. Talvez seja o mais original dos três, porque um foi uma mera cópia, o outro foi uma mera cópia, e esse teve um comando, que para sair alguma coisa boa, você tem que burilar esse comando, não é simplesmente escreva. Então, eu acho que é uma evolução natural e que não destrói e não elimina toda a tradição que tem na escola. Mas a gente vai ter que trazer essa cultura da consulta, de como usar a informação, como buscar essa informação, como trazer esses dados. Eu acho que é esse o desafio que a gente vai ter nos próximos 5 anos, que, igual quando saiu a internet, a televisão vai acabar. A televisão não acabou. Talvez hoje a gente use a televisão menos como um canal ali de informação, mas como uma tela que reproduz um stream, por exemplo. Mas a televisão está ali. O canal aberto ainda existe e continua com força, menos, mas ainda tá, mas não é aquele... Ainda tem um público, né? E não era aquele acabou, nunca mais vamos ter. Igual o jornal, que ainda existe. Então, vai demorar muito para que seja 100% esse tipo de tecnologia. Mas até como pai de aluno que sou aqui do Planck, né? Eu acho que é um desafio muito grande para as instituições de ensino, André, e fico muito feliz até de já ouvir sua fala, que é de estar já com essa mente mais aberta. Não é proibir aquilo que está aí, é a gente regular como que pode ser usado. Enquanto você falava, eu me lembrava da época da calculadora, né? Na minha época de escola, a gente podia levar calculadora. Existia calculadora, mas não podia levar calculadora, né? Hoje, em muitas situações, a calculadora já é permitida, está aqui no nosso celular, tá de fácil acesso para a gente o tempo inteiro. Mesmo no escritório, no nosso escritório, a gente estimula o uso do ChatGPT. Tá? Eu acho que é uma tecnologia maravilhosa, que serve para fazer correção de textos, serve para dar um ar para o pessoal do marketing, preciso que esse texto tenha um ar mais ali de reportagem, dá para você pegar aquele texto e melhorar. Eu já fiz pesquisas no ChatGPT que foram valiosíssimas e que depois eu complemento ali da maneira que você ganha em termos de produtividade, muito. O que tem que se entender, e aí é uma questão que vai desde lá de trás, eu tinha colegas que falavam que eles aprendiam mais colando do que... Porque eles construindo a cola, né? Eles faziam aquelas colinhas que escondia, né? Em tudo, e eles tinha que ser muito bem resumido. Exato. E ele depois não precisava usar, porque ele já se esforçou tanto ali para fazer um resumo. Então, como que a gente vai usar essas ferramentas? Eu tive um experimento, Denilson, que eu achei muito, muito interessante, que eu, numa aula com a primeira série, isso há umas 5, 6 semanas atrás, eu estava falando sobre propagação de calor, é uma aula um pouco mais teórica, e eu gravei do meu celular a minha fala. Foi uma aula de mais ou menos uns 40 minutos de conteúdo. Claro que teve interação dos alunos, eles perguntavam, mas eu gravei. Esse texto eu fui para o Word e pedi para decodificar o áudio em texto. Aí o Word transformou isso. Foram 7 páginas de texto, com uma série de interrupções, porque os alunos perguntavam, eu parava, eu voltava. Limpei um pouco o texto, gastei ali uns 15 minutos limpando, gerei um texto de 3 páginas sobre aquele conteúdo. Publiquei no ChatGPT e falei assim, eu quero que você faça um resumo disso em 2 laudas. Então ele resumiu esse texto para 2 laudas. Aí eu mexi mais um pouquinho e pedi para ele fazer de novo, para uma lauda. Aí ele trouxe um texto. E eu pedi para ele trazer 4 ilustrações daquele texto. E ficou um belo resumo da aula. Então ficou um resumo do texto que eu dei. Eu tive 1 hora de trabalho para aqueles 40 minutos de fala. Mais ou menos 1 hora entre ler, o Word transformar em texto, o ChatGPT resumir, eu editar, ele resumir de novo e eu pedi para ilustrar. Não ficou perfeito, mas se eu me debruçar
para me dedicar após uma aula, fazer isso e trazer um resumo da teoria, pode ser uma bela forma de eu disponibilizar para os alunos um resumo do que foi feito. Né? Então, assim, é trazer essa tecnologia como, olha, tem aqui uma forma de ilustrar. As ilustrações que ele trouxe eu achei muito interessante, que ele pesquisou na internet. Então, eu estava falando sobre ar-condicionado, estava falando sobre geladeira, os fluxos de ar, as correntes de convecção, brisa na praia. Ele me trouxe figuras muito boas. Então, eu achei que foi uma ferramenta que, bem utilizada pelo professor, agora não é mágica. É o que você acabou de falar, não foi aperta um botão, tá feito. Você teve apoio, né? Você teve que interagir, você teve que conversar. Eu tive que conversar bastante, ajustar, ler, cortar. Isso aqui era uma interrupção, aqui eu respirei, aqui eu repeti 2 vezes a mesma frase porque eu estava dando aula. Você tem que ter um trabalho de edição humano. Sozinho eu não faria isso. E sabe, teve um caso de um advogado nos Estados Unidos, lá o direito ele é muito mais voltado aos precedentes, né? Então a corte julgou dessa forma e eles usam esse entendimento repetidas vezes. Perfeito. E aí um advogado usou o ChatGPT e o ChatGPT inventou diversos precedentes que esse advogado protocolou. Mas a inteligência artificial, ela tem esse black box, né? Lá dentro, o algoritmo, ele processa os dados e às vezes sai umas alucinações. E nesse caso, o ChatGPT inventou um monte de coisa e o cara protocolou. Então, não adianta você buscar e achar que vai vir pronto. E é por isso também que o ChatGPT não vai substituir nenhum profissional. Porque é preciso ver se aquilo que ele falou para você tá certo, se tem uma fonte, ou se há uma alucinação ali da cabeça dele, né? Porque tem o professor Humberto, meu colega aqui, ele conhece vários aplicativos de celular que você fotografa uma equação matemática e ele resolve a equação. Então essa inteligência artificial já é algo, pelo menos há uns 8, 10 anos já existe. Que é um aplicativo que você pega uma equação de segundo grau, uma equação biquadrática, fotografa e ele te dá as raízes. Vou falar pro Guilherme isso, que eu acho que ele não conhece. Eu vejo ele quebrando a cabeça lá para resolver isso. E esse é um desafio, Denilson. Eu acho que a gente falou um pouco de cultura e de ética, que é ir quebrando esses paradigmas, né? Em sala de aula, uma dor que os jovens têm é não saber fazer conta com vírgula, divisão de vírgula. Porque nós, doutor Guilherme é muito jovem, talvez ali, Denilson, Nós estamos juntos. nós não estamos juntos. Quando a gente saía à noite para comer uma pizza e vinha a conta, a gente pegava o guardanapo e fazia a conta. Não tinha celular. E não tinha uma calculadora ali disponível. Então a gente, desde as situações do dia a dia até as contas do estudo, eram feitas no guardanapo ali, que você fazia a conta, deu tanto para cada um e o pessoal pagava. Não tinha nem o cartão de crédito, todo mundo tinha que pegar o dinheiro, né? Hoje os meninos, eles têm o celular e o celular trouxe uma série de funcionalidades. A sua agenda está aqui, sua câmera fotográfica está aqui, sua calculadora está aqui. E os meninos se habituaram a fazer contas simples na calculadora. E aí, na hora de fazer na prova, na hora de não poder usar o celular, não poder usar a calculadora, eles têm uma insegurança algébrica muito grande. Mas essa insegurança não é porque ele é desleixado, é porque ele construiu trilhas de uso da calculadora no dia a dia muito mais do que nós. Para a gente faz sentido ainda fazer uma conta na ponta do lápis. Se bem que hoje a gente usa só o celular para contas às vezes até muito básicas. Mas eles nunca fizeram. Toda vez que ele faz é numa prova. E aí a prova é sempre um momento de estresse, de angústia. Porque ele não está acostumado. E aí você tem vestibulares hoje em dia que já estão disponibilizando o uso da calculadora. O SAT, que é o Enem americano, tem uma parte da prova que você faz sem calculadora e uma parte que você pode levar uma calculadora. Eles até deixam a especificação e na hora que você vai fazer a prova, o examinador checa. É aquela calculadora bem simples mesmo, de mais, menos vezes, dividir e porcentagem. Não pode ser uma calculadora científica. É aquela calculadora bem, que a gente brinca que é calculadora de padaria, né? Aquela bem simplesinha ali de soma vezes. E que isso traz um certo conforto para o aluno. Não é saber se ele sabe fazer aquela conta. É saber se ele sabe fazer a lógica do problema e depois a conta a calculadora faz. Então, desde isso até situações mais complexas de solução de problema, de pesquisa, de identificação. Então acho que isso, os professores têm que estar cientes, as famílias têm que trazer isso para o debate, mais uma vez. Vamos falar sobre inteligência artificial, vamos ler sobre inteligência artificial, vamos entender como é que a gente traz isso para o nosso benefício, às vezes até para um roteiro de viagem. Sim. Eu estou com um grupo de startup que está fazendo um projeto e as meninas querem fazer uma agência
para jovens, propondo roteiros jovens para jovens que queiram viajar. Então, ele não vai estar com adultos e ele quer saber os lugares mais descolados para jovens de 18 a 25 anos que queiram fazer as primeiras viagens internacionais. É o projeto deles de agência de viagem. E eles têm usado o ChatGPT para pesquisar roteiros. Então, assim, eu tô em Nova York. Eles estavam lá perguntando, quais são os passeios mais legais que você pode fazer se você tiver 2 dias disponíveis? Eu vou estar em Gramado. Quais são as 2 coisas mais voltados para um público de 18 a 25 anos de idade? Nem para criança, nem para adulto. Se é que existe essa rotulação, mas usando o chat como uma referência. Então eles colocaram lá que é um diferencial da empresa é usar a inteligência artificial na construção de roteiros dinâmicos voltados para aquele perfil, uma vez que você cadastra as suas preferências. E aí eu discuti com eles, olha, vocês têm uma pauta aqui, que é entender a Lei Geral de Proteção de Dados, que na hora que você entrevista a pessoa sobre as preferências, o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz, o que te dá alegria, o que não dá, você está pegando dados da pessoa. Como que você vai tratar esses dados? Então, doutor, explica um pouquinho para a gente de novo, como se fosse para esses alunos, o cuidado que esses jovens têm que ter na utilização da inteligência artificial e na inserção de dados que eles colocam nesses ambientes. Porque daí eu acho que, dependendo da finalidade, a lei entra, dependendo da finalidade, a lei não entra. E tudo vai depender também da plataforma de inteligência artificial, né? Por exemplo, o Perfeito. ChatGPT tem a sua política de privacidade, mas cada plataforma vai ter a sua política de privacidade. E vão ser várias. Vão ser várias. E é muito importante a gente ter cuidado. A gente baixa aplicativo e sem saber com quem que ele está compartilhando. O ChatGPT também tem uma política de privacidade que, assim, às vezes é que nem bula de remédio. Se você lê tudo, já dá uma palpitação ali. Que você nem toma. Se você lê a política, talvez você não use. Então, é bom avaliar e ter bastante critério em relação a isso. É que o jovem, e nós também, não vou dar essa prerrogativa para eles, na hora que você quer entrar num ambiente, numa plataforma, num novo aplicativo, o li e concordo é muito rápido, né? Você não quer parar meia hora para ler com cuidado ou passar para o seu advogado. Você, não, eu quero acessar. Li, concordo, aceito, tá ok? Agora aí tem uma dica, né? Não, na maioria, nas empresas mais sérias, né? Logo que você tem sempre a opção, não só li, concordo, mas que você pode escolher, né, o seu perfil. Acho que é esse o termo, né, Guilherme? Não me lembro exatamente. Então eu tenho lá, não aceito, ou escolher o meu perfil. Tem um cardápio ali de autorizações. De 3. Quando você entra nesse terceiro, normalmente ele já vem tudo anulado, todos os itens que não são essenciais. Entendi. Normalmente ele já sai tudo assim, você não precisa nem você desclicar. Ele já vem assim tudo anulado. É quase um plano B. E aí só fica aquele que é essencial, que ele precisa para a atividade. Então eu tenho sempre esse hábito. Eu clico nesse, normalmente já estão todos Isso é uma dica ali, importante. que já são, se não estiverem, todos eles eu tiro. Eu não tenho tempo de ficar lendo tudo, então eu pego e eu já desclassifico tudo e dou o meu ok. Ô Denilson, e sabe outra coisa que pode ser usada para termos de uso, esses documentos longos de aplicativos? É o legal design, né? Acho que você podia falar um pouquinho de como eles podem usar o legal design nesses termos. Mas em que sentido você tá colocando? A ideia é a gente pega, por exemplo, os termos de uso de uma plataforma que vão ter ali milhões de parágrafos e ninguém vai ler. Você pode usar o que a gente chama de visual law, onde a gente vai trazer ícones, a gente vai trazer infográficos, e a gente vai transformar esse texto, que é um bloco de texto, em algo que seja visual. Então você vai entender, você é o usuário. Aí tem uma setinha, você acessando a plataforma, você vai ter direito a isso aqui, os seus dados vão ser tratados dessa forma. Mas como é que eu gero isso, doutor? Essa que é a questão. O Guilherme está colocando, e foi onde eu me assustei com a pergunta, porque você precisa que a outra ponta, que é quem é o fornecedor, queira ter esse cuidado de entregar. Entendi. Mas tudo que eles não querem. Eles querem que você não leia e que você dê um ok. Há muitos aplicativos e muitas empresas que tiveram problemas com a Apple justamente por isso, né? Porque a Apple passou a perguntar, você quer que eu compartilhe as suas informações ou não? E aí você fala, não quero.
E aí muitas empresas passaram a ter mais dificuldade no rastreamento para venda de produtos, porque você normalmente fala assim, não quero que me rastreie. Né? E isso foi trazendo um diferencial aí para a empresa. Mas eu acho que isso é algo temporário também, porque logo, por exemplo, eu me sinto muito mais confortável de dar um consentimento, falar, olha, pode compartilhar, porque eu sei, se não fala nada, eu já acho, pô, tá compartilhando e não tá me falando, sabe? Entendi. Então você acha que ao falar compartilho tem por trás uma lógica cuidadosa? Sim, Via de porque regra. gera uma confiança, porque você está sendo transparente, fala, ó, eu vou compartilhar aqui, posso compartilhar? Pô, pode, porque muitas vezes a preferência, ela é legal, você tá andando num site e ficam aparecendo anúncios de coisas que você se interessa, pode ser interessante, é melhor do que, por exemplo, eu tô lá e fica aparecendo no Instagram promoção de camisa do Palmeiras. Sabe, não me interessa, vai até me irritar, provavelmente. Mas se aparece... O senhor é corintiano, doutor? Não, pô. São Paulino? Não. O quê? Santista. Oh, meu Deus do céu. Não tava na cara? Não, achava que o senhor era uma boa pessoa. Um pouco mais jovem, né? Olha eu falando, eu torço pro Cruzeiro, que tá lá, tá longe. Mas às vezes as preferências são boas. Entendi. Então, eu acho que a gente vai mudar um pouco o pensamento. De confiar mais quando há uma transparência. Porque eu, por exemplo, já fico um pouco com essa teoria da conspiração. Se não está sendo transparente, eu já acho que tem coisa ali. Nessa linha da transparência, doutor Guilherme, tem um ponto que os alunos me perguntam muito quando a gente fala nas aulas de empreendedorismo, que é a questão dos cookies nos sites. Que ele entra hoje num site e tá lá, você autoriza os cookies. Explica um pouquinho pra gente o que isso significa e como isso está associado à Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, esse é outro tema bom também. Os cookies, eles são ali pequenos arquivos de texto que ficam registrados no navegador. E a ideia é que eles consigam trazer algumas programações ou congelar algumas informações. Então, digamos, você faz login numa plataforma, num e-commerce. E aí você clica numa outra página do produto. O cookie, ele é utilizado para que quando você esteja na página do produto, o site saiba que é você que fez o login antes. Você não tem que fazer o login novamente. Perfeito. Esse é um exemplo de cookie. Existem diversos exemplos, existem aqueles que vão indicar, eles podem, por exemplo, jogar para uma central de marketing, que vão falar, ó, essa pessoa é a mesma pessoa que passou naquele outro site. Aquele outro site era o de uma agência de viagens. Aí, uma agência de viagens joga propaganda de agência de viagens porque sabe que você já visitou aquele site. Então, pode ter ali também um pouco desse rastreamento. E tem empresas do que não são idôneas porque, eu imagino, por exemplo, se você visita o site do Colégio Planck, aparece ali se você concorda ou não com os cookies. Se você não concordar, você continua navegando perfeitamente no site. Eu não inibo a sua navegação, te induzindo a aceitar. Você pode falar assim, eu não quero que você registre os meus dados aqui de acesso, mas eu continuo dando acesso pleno ao site para a pessoa visitar de forma anônima. Ela vai visitar ali, eu não sei que foi ela. Exatamente. E tem empresa que restringe, fala assim, ó, se você não aceitar, você vai ver só um pedaço do site. Isso tá errado, né? Então, também depende, porque olha, os cookies, as informações, os dados pessoais, eles são muito valiosos. E tem aquela máxima, né? Se você não está pagando, o produto é você. Então, tem, por exemplo, site de notícia, você só pode ler a notícia se você habilitar as propagandas daquele site. Aí você pode ler tranquilamente. Mas, se isso acontece de uma forma transparente, de uma forma livre, você fala, tudo bem, eu aceito que você trace o meu perfil de propaganda se você for utilizar dessa forma aqui. Perfeito. Compartilhar com esses parceiros, Perfeito. Eles vão me abordar da seguinte forma. Aí é completamente válido. O que não pode, eu sempre penso assim, não pareça um stalker, sabe? Se você for surpreender alguém, provavelmente está errado. Então, se você vai compartilhar com alguém sem falar nada, aí provavelmente não vale a pena seguir. mas você sabe que eu tenho percebido nos jovens mais essa consciência de que se você não está pagando nada por aquilo, você é o preço. Sim. É a sua informação que está pagando ali. Eu sinto os jovens mais conscientes disso. Talvez uma geração ali dos 20 e poucos anos, quando adolescente, não tinha essa consciência. Puxa, a coisa tá rolando aqui, que legal. Hoje eles já percebem que eles são um produto. Então, se eu estou ali usando, se eu estou navegando num site de game, ou num site de comida, ou onde for, ele sabe que ele está deixando o dado e ele faz de forma consciente, ou ele simplesmente não vai.
Então, acho que, de novo, a informação é a mais poderosa das armas, né? Quando você Exatamente. sabe do que você está lidando, como você está vivendo, você toma a decisão de querer ou não. Eu acho que é aí que está o verdadeiro livre-arbítrio baseado na informação. Esse é o principal ponto, e a LGPD tem um princípio que é o da autodeterminação informativa. É você saber onde estão seus dados, se eles estão circulando pelos lugares necessários Perfeito. ou pelos lugares que você autorizou. Então, os cookies, eles nem sempre vão ser os vilões, até porque já se fala também de talvez banir os cookies, mas as plataformas vão encontrar ali um pixel, alguma outra forma de te rastrear. Se eles quiserem, eles vão conseguir. Então, assim, o mais importante é a gente entender a tecnologia, como que ela funciona, para que a gente saiba até onde a gente permite, se a gente está de acordo com aquilo ou não, porque muitas vezes a gente pode estar de acordo e tranquilo, pode pôr o cookie aí, eu aceito, e vou navegar no site de graça. Pode ser bom para mim. Ou aceito que compartilhe as minhas informações, que eu também não me incomodo, tá tudo bem. Mas você tá sabendo que você tá consentindo, né? Exato. Às vezes eu vou receber uma abordagem de alguém que vai falar, você quer comprar? Eu vou falar, não. Tá bom. Encerrou? Pô, foi ótimo. É melhor do que você ficar naquela insegurança de, nossa, para onde será que esses dados vão? Aí depois começa a te ligar, você já fica pensando, veio de lá. Então, a transparência, ela é o maior aliado para toda organização, toda empresa, por mais que seja algo que a empresa pense, acho que isso aí não vale a pena fazer. Talvez dê para fazer, talvez seja só pedir uma autorização, ser transparente com a pessoa. Então, a LGPD, ela pouco proíbe e mais traz regras de bom senso, de boa convivência. Posso dizer que ela pouco proíbe e muito recomenda. Exatamente. Legal. É por aí. Gente, eu acho que é um assunto... Acho que sempre que a gente fala de direitos, sempre que a gente fala sobre transparência de informação, sempre que a gente fala sobre cidadania, é um assunto que deve ser pauta das famílias. Sabe, doutor Guilherme, doutor Nilson, eu dentro do colégio eu sonho muito que cada vez mais as famílias dialoguem sobre os assuntos. Não pode ter tabu. Eu acho que tem que se conversar, claro que dependendo da faixa etária, você vai trazer o assunto com mais profundidade, menos profundidade, mas é só a clareza do conhecimento, a informação, os valores que os pais passam para os filhos dentro da educação de cada família, que cada um tem um jeito de conduzir, de valorizar, de achar que é certo, de errado, dentro de uma ética da sociedade, mas que a gente promova essas conversas. Então vamos falar sobre proteção de dados, vamos falar sobre sensibilidade de dados, vamos falar sobre o respeito e a ética na hora de compartilhar uma foto, vamos falar sobre os direitos que você tem como consumidor, como cliente, de ter seus dados usados de forma correta. Eu acho que quanto mais a gente provocar essas reflexões em casa, famílias mais robustas, pessoas melhores, pessoas mais fortes e pessoas mais seguras do que acontece no dia a dia. Então, o que eu acho muito bacana desses nossos programas é poder sempre trazer mais um ponto. Vamos discutir, vamos colocar isso como uma pauta de uma conversa, de um bate-papo, sem achar que aquilo talvez não faça parte do mundo de um jovem, porque faz, né? E André, eu acho que a gente vive um momento histórico muito interessante, né? Que acho que nunca os pais aprenderam tanto com os filhos como nessa geração. Não Sempre tenho aprenderam, mas é um momento de troca tão importante que às vezes as famílias não sabem usar isso de forma positiva. Porque os nossos filhos, eles, por mais que a gente esteja sempre ali preocupado, está antenado, eles já nascem, né, dentro dessa nova realidade. E às vezes ouvi-los, entender deles, o que eles acham de um cookie, né, o que eles acham, porque às vezes eu ouço de amigos, olha que absurdo, pesquisei aqui sobre um tênis e agora o tênis aparece toda hora que eu entro. Tá, mas isso não pode ser bom? Né? Se você está procurando um tênis e cada hora aparece uma oferta diferente, uma proposta diferente, um modelo diferente. Lembrando que as próprias redes sociais, você tem lá os 3 pontinhos que você pode clicar e falar, isso não me interessa mais. E aí você para de receber. Mas eu acho que o lance é que isso assusta às vezes. A pessoa não tá esperando aí, nossa, como é que ele sabe? O que mais ele sabe? Por isso que é bom ter a transparência. Se a pessoa fala, ó, eu vou te seguir aí com umas promoções de tênis, pô, tá tranquilo, sabe? Esses dias eu recebi, a gente já tá encerrando aqui o nosso bate-papo, mas eu recebi um e-mail, acho que todo o mundo deve ter recebido, um e-mail do rastreamento de localização do Google, que agora no final do mês eles vão desabilitar para todo mundo. Então o default vai ser não rastrear mais a sua localização, a não ser que você opte
para que eles rastreiem a sua localização. E eu lembro, eu vou optar por continuar rastreando, apesar de todas as possibilidades de conspiração, de saber onde eu fui. Mas eu tive uma situação que foi muito útil para mim uma vez. Eu fui para o aeroporto de Guarulhos e eu fui para uma viagem a trabalho para o Nordeste, eu fui com uma companhia aérea e voltei por outra companhia aérea. E eu saí de um terminal, estacionei meu carro próximo ao terminal e desci em outro terminal. E na hora que eu desci, apareceu uma mensagem no meu celular. Você estacionou seu carro lá e não aqui. E eu ficaria horas procurando meu carro por aquela região. E ele falou, olha, você parou não aqui. Então ele rastreou minha localização. Para mim foi útil. Eu achei interessante. Mas é a questão do que você faz e como você olha para essa informação. Mas acima de tudo, permito que me rastreie ou não? Permito que saibam ou não? Então agora o Google fez essa definição que o default vai ser não rastrear. Todos os dados históricos vão ser apagados até 31 agora do mês de julho. E se você quiser ser rastreado, você tem que entrar lá no link que eles mandaram e ativar essa localização. Senão você não tem mais nem o histórico e nem a localização futura. De novo, transparência e correção dos dados. Sim, exatamente. Gente, eu queria agradecer muito você que nos assistiu falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Você jovem, espero que você tenha entendido um pouco mais o que é. Você pai, você empresário, você que tem responsabilidade sobre isso. Se por acaso a sua empresa ou você ainda não se preocupou, está mais do que na hora de cuidar desses dados que são tão importantes e respeitosos com os nossos clientes. Aqui no colégio a gente tem um programa muito sério em relação a isso e a gente trata isso como gente grande mesmo, de forma muito séria, muito responsável, porque a gente cuida de cada aluno, de cada família que está aqui na escola. Denilson, Guilherme, queria agradecer demais a presença de vocês. Aprendi um monte, eu me sinto privilegiado porque eu sempre saio melhor dos Plunk Talks do que eu entro. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela disponibilidade. E você que está nos assistindo, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar o link com alguém que você acha que pode sair melhor depois de assistir o nosso programa. E a gente se vê no próximo episódio, lembrando que toda semana tem um Plunk Talks novo para você assistir. Tchau, gente, muito obrigado. Obrigado vocês. A gente Valeu, André. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.